Olá para todos vocês que estão acompanhando este momento em que, em conexão com o canal Livre Pensadora, eu faço a mediação em um diálogo muito interessante e importante para esse novo tempo, com uma pessoa especialíssima, não somente para o meu coração, mas para o coração de muitas pessoas, de muita gente, porque ela não é alguém que passa despercebida nos locais por onde transita. Ela tem uma energia e uma vibração muito própria e muito especial, que é a médica queridíssima doutora Jane Caroline. Bem-vinda, Jane, à nossa live. Eu gostaria que você fizesse a sua apresentação, pois, por mais que eu tente, eu não vou nem saber dizer, essa mulher é muita coisa. À vontade, querida. Boa noite, Ana. Eu sou mineira, né, que eu acho que é uma boa apresentação sempre começar com o lugarzinho que deu origem para a gente, né? Sou mineira, estou aqui em Pernambuco e estou muito feliz de estar aqui porque, para mim, é uma experiência muito incrível falar de saúde, principalmente dentro do cenário difícil que a gente está. Falar de saúde do aspecto mais filosófico, do aspecto social, é sempre um grande presente para mim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui no canal Livre Pensadora, conversando com a minha escritora favorita, super fofa. E acho que a apresentação é isso. Eu tenho 32 anos, sou de Minas Gerais, estou atuando aqui em Recife, já tem quase 4 anos. Gosto muito dessa terra nordestina, cheia de vitalidade, de identidade, de força. E eu só tenho a agradecer realmente, porque é uma terra incrível. Frutos, assim, progressistas, frutos fortes, frutos, raízes sólidas, de árvore sólida. Então, tenho muito a agradecer. Então, Estou muito feliz. que bom, não é? Que a vida permitiu que nos encontrássemos e hoje eu tenho a grata alegria de partilhar com todos os meus amigos de Facebook e depois estará lá no meu canal Livre Pensadora no YouTube para qualquer internauta que vai visitar o canal, que se inscreve, que acompanha esse nosso trabalho de vozes importantes neste momento da história brasileira. Como a sua voz é uma voz importante, porque eu, como sociedade, como cidadã, eu sinto muita falta de personalidades da medicina que se propõem a um diálogo sobre saúde em caráter filosófico, em caráter social. Então, muito bem-vinda, queridíssima. E o que é para você essa medicina social que tanto instiga, encanta, mas que tão poucos de nós chegamos a conhecer? Essa medicina social, Ana, assim, você falou aí a questão que é mais difícil, às vezes, ter acesso a um público médico. Cada um tem suas rotinas, suas predileções filosóficas, sociais. E, assim, às vezes o momento é tão delicado que, além de ter uma questão mais filosófica e política, meio conservadora, ligada a muitos de colegas, acaba que também acho que é uma falta de vivenciar essa experiência social pelo caráter meio elitista que a medicina ainda tem. Então, a medicina social, eu acho que além de ter um contato, assim, de você ter o contato com a sociedade diretamente, com o frágil, né? O indivíduo mais, como se diz, menos favorecido, mais, o elo mais fraco da corrente, você acaba também, isso sendo um trabalho de te resgatar, né? De te conectar com o outro, te conectar consigo. Então, essa medicina social, essa medicina que faz esse paralelo
do homem, do médico profissional que estudou saúde, que vai ajudar na promoção de saúde, cura de doença, tratamento de doença, mas que também é tocado por essa sociedade, por esse fora para dentro, né? Então, uma coisa assim, a medicina social que ela integra, ela comunica, né? O ser humano, o médico, o profissional e os estratos da sociedade, principalmente o que precisa mais da nossa atuação, né? No momento histórico brasileiro, a partir desta pandemia do novo coronavírus, a medicina ela ganhou muito mais holofotes do que já teve de uma maneira comum na nossa cultura, na cultura ocidental, principalmente. Então, o que parecia antes ser um lugar de privilégio foi se tornando um espaço de risco, um espaço temível. Essa experiência, essa mutação de território que sai de uma zona de privilégio, de status quo, para a linha de frente de combate numa pandemia, isso mexe também com a cabeça do médico. Com certeza. Porque no momento que, por exemplo, começou a pandemia, a gente vê assim, cientificamente a gente não tem algo sólido, né, para se pautar. Então, assim, não tem, qual medicamento usar, como que a gente vai fazer? Então, às vezes chegam pacientes assim com muita angústia respiratória, e aí, como que a gente vai fazer? Vai lidar de forma tradicional? Não vai? Então, o médico, quando ele se depara com essa situação tão sensível e drástica, ele é obrigado a reconhecer a fraqueza até da própria formação enquanto profissional e formação médica coletiva, né? Então, isso mexe muito, assim, na frustração do profissional de ver que ele sempre achou que estava ótimo, que estava tudo legal, que o preparo foi incrível, de repente, poxa, e aí, como é que eu vou fazer? Pode usar corticoide? Não pode. Pode usar tal medicação? Não pode. Então, ele entra com essa questão da impotência, às vezes, de poder fazer algo e não pode, não tem o que fazer. Essa dificuldade, assim, de lidar com o novo, né? Então, isso na pandemia ficou muito, assim, muito gritante. E ainda bem que ficou, né? Porque expôs o quanto a gente ainda precisa melhorar enquanto trabalho médico, de formação social, de formação de técnica mesmo, né? Como lidar com esses pacientes, com coisa nova. E principalmente de saúde pública, que a gente ficou assim, viu o quanto que a saúde individual, ela não é só a única coisa que importa. Nunca foi, né? A gente sabe que nunca foi. Mas ficou evidente a necessidade, a urgência de realmente se pensar em medidas públicas, de coisas públicas. Muitos infectologistas publicaram muitos artigos sobre que isso já é uma coisa prevista, né? E que o fato de a sociedade médica sempre, às vezes, não estimular tanto medidas públicas, acaba dando um pouco de favorecer nessa dificuldade, né? Que fica quando a gente encontra situações coletivas de grande impacto. E assim como todos os brasileiros, por certo, também chegou na alçada da categoria médica toda essa divisão de concepções que torna o Brasil um território de insegurança para pensamento, fala, escolha, porque nós temos quem se protege ou tenta se proteger do vírus e nós temos quem nega a existência do vírus. Nós temos quem admite que esta pandemia ela pegou o mundo meio que despreparado para dar as respostas necessárias e assertivas e objetivas, e nós temos aqueles que acreditam em soluções mágicas, e nós estamos vivendo um momento de falta de consenso dentro da área médica em um país onde o Ministério da Saúde está vivendo um momento de total insegurança.
sem ministro da Saúde que possa pautar políticas de saúde, como que os médicos se sentem nesse contexto, tendo que ficar na linha de frente desta pandemia? Essa questão aí de não ter uma governabilidade, né? Não é a palavra certa, mas assim, de não ter quem cuide da gente, né? Tipo, quem, faça isso, quem propõe diretriz enquanto coletivo, isso cria uma, como se diz, fugiu a palavra. É como se fosse assim, favorece muito o negacionismo, né? Porque a gente já tem a nossa natureza rebelde, né? De negar as coisas que vão acontecendo. E aí o fato de já não ter quem nos governe, quem nos direcione e dê diretriz já favorece esse negacionismo, favorece o medo, favorece a rebeldia. E aí junta com essa paixão que tem esse neofascismo que está cada vez mais criando raiz, né? Isso acaba favorecendo mais esse discurso. E aí você vai vendo assim os números de casos subindo, as dificuldades aumentando. E as pessoas, assim, indo fazer Cooper sem máscara e negando completamente, como se isso não fosse um problema tão sério, né? E no meio de tudo isso aí, nós tivemos casos tão estranhos na história do nosso país, de pessoas que chegaram a invadir hospitais, invadir UTIs. O que é isso? O que levou o brasileiro a perder esse respeito até pelo ambiente hospitalar? Eu não sei que nome, assim, técnico eu se daria a isso, mas a questão de se achar, o negacionismo está tão forte, está tão impregnado, e esse discurso fascista também está tão incrustado, tão muito sólido, né? E cada vez tem se solidificado mais, com o apoio do governo, né? Com a assinatura de quem, teoricamente, está muito acima da gente. Isso cria aquela questão de poder, né? De sensação de poder. Tipo, a minha ideologia, o meu negacionismo vale mais do que isso, eu não vou adoecer, isso é mentira, esse vírus é um vírus criado pela China para ganhar mercado e todas as outras coisas que a gente viu, né, acontecer, e faz os indivíduos realmente desrespeitarem o profissional que está ali, que querendo ou não, ele está ali exercendo o seu trabalho, né, não é herói, não é santo, é uma pessoa que está ali expondo a um risco, né, deixando de estar com sua família, deixando de estar em casa, para ser agredido, que é uma violência, né, a pessoa invade, se expõe a família, que vai entrar em contato depois, expõe o profissional de forma violenta, de forma vexatória também, né? E tá uma coisa assim. É triste, né, Ana? É bem lamentável dizer, né? Eu acho Em lamentável. algum momento, nessa linha de frente, você lidou com o medo? Sim, Ana, o medo de ver, por exemplo, no Brasil, nós somos o país com o maior número de mortes de profissionais por Covid. Um dos países com o maior número de profissionais. E eu lidei com medo quando eu presenciei um óbito, né, por Covid, um paciente que vinha com insuficiência respiratória muito importante. Então, assim, a angústia de ver uma pessoa querendo algo básico, né, respirar, aquela angústia de respirar. E quando ele faleceu, a gente foi emitir a declaração e a família chegar e falou assim, doutora, ele era técnico, ele trabalhava na linha de frente do Covid também. E aí você vê assim, quando a gente está lidando, às vezes, como médico, a gente está na correria e está na luta, a gente acaba naturalizando, né? Naturalizando um pouco, tipo, não individualizando, mas quando você vê ali do lado uma pessoa que está igual a você, que estava no mesmo lugar, que estava trabalhando da mesma forma, quando você vê isso acontecendo, dá um pouco de... Você se assusta, né? Porque é impossível não ser tocado por uma família de alguém que também trabalhou na linha de frente
e que morreu por Covid, sendo jovem, que ele tinha 47 anos. Então, não era uma pessoa assim, que o pessoal fala, é idoso. Não, jovem, 47 anos, produtiva, vida produtiva. Então, isso com certeza dá medo e a gente tem que engolir o medo, né? Engolir as dificuldades e continuar, seguir o barquinho, né? Você avalia que toda essa cultura do ódio que está cortando o nosso país tem impacto neste momento grave, delicado da pandemia? Se não tivesse esse ódio sendo espalhado, mas talvez um discurso mais humanitário, um discurso mais consciente, essa rotina seria menos desastrosa? O que você acha desse ódio e, ao mesmo tempo em que o profissional tem que deixar o ódio de lado e tratar mesmo o paciente que não acredita no vírus, mas está com o vírus? Olha, eu não sei se eu vou saber, porque é uma parte bem... O ódio, assim, quando você vê o ódio nesse contexto, eu acho, assim, o discurso de ódio, né, eu acho que é o pior momento para realmente a gente manifestar isso, porque é o momento em que tudo aquilo que nós temos de fraqueza enquanto indivíduos, enquanto profissionais, tipo coletivo, né, aquilo ali está aberto, tipo, a veia está aberta, né, tudo nosso está exposto. E aí, com o ódio, você impede realmente de ver, não só tratar aquele corpo ali, daquela doença, da medicação correta, mas de sentir o quanto aquilo ali é doloroso para uma pessoa, tipo, você está ligado naquele discurso de ódio negacionista, e você não percebeu o quanto deve ser doloroso para uma família enterrar um jovem de 47 anos com o caixão fechado, né? O corpo embalado em 2, 3 embalagens, e você não poder fazer um velório para um jovem de 47 anos. Então, o ódio, ele naturaliza esse tipo de questão, e ele naturaliza, como a gente viu nesses vídeos, né, do pessoal dançando com caixão, né? Isso naturaliza milhares, centenas de mortes. Isso é um absurdo, porque uma morte, se fosse uma morte, a gente já deveria se sentir envolvido por isso, né? Ter um pouco de empatia. Porque aquela pessoa ali que morreu pode ser o meu pai, sabe? É o pai de alguém, é o meu tio, é o meu irmão. Então, quando você entra nesse discurso de ódio, você perde a humanidade de perceber que pode ser só, é um vírus criado na China, pode ser ideologia furada que for, a fake news que for, mas ali é um ser humano que tem alguém sofrendo muito por ele. E é muito duro perder alguém. Eu tenho certeza que todo mundo já perdeu alguém, sabe? Quanto... Então, o discurso de ódio, ele nos tira essa humanidade e nos deixa, assim, sem perceber que a gente pode, às vezes, ser mais próximo do outro, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro. Às vezes, um vizinho, um olhar carinhoso que você dá já dá uma acalmada, né, naquela dor de perder alguém. Aqui em Alagoas aconteceram algumas situações em que os familiares eles recusavam que a causa da morte fosse colocada como Covid-19. Por existir um entendimento de base fundamentalista religiosa que atribui o contágio pelo novo coronavírus a uma desproteção divina, porque os ungidos, eles não estariam... Doutora Jane, você está linda, diz a Marli Isabel de Souza, coisa linda. Eu também acho, concordo, Marli. A minha mãe. Ah, é mesmo? Que coisa linda. Então é linda sempre a esses olhos. Então, voltando ao entendimento de que seria uma pessoa que estaria de fora da preferência divina, é um discurso fundamentalista, de fundamentalismo religioso extremamente egóico também, não é? Sem empatia nenhuma com o outro, totalmente despido de caridade, mas o ungido
ele não vai ser contaminado. Então, aconteceram casos de pessoas que foram a óbito e os familiares, eles recusaram ter como causa-morte Covid-19. Então, se criou factoide, se fez protesto espalhado por grupos de WhatsApp, acusando médicos de estarem participando de um movimento com os governos em que, quanto mais mortes atribuídas à Covid-19 como causa, o governo receberia um valor de 16 mil reais. São as fake news e elas circulam e elas alimentam muitas cabeças e familiares fizeram verdadeira luta. Doutora Janiana, estou de parabéns, queridíssima Edna, é uma parceira nossa do Coletivo de Mulheres que Escrevem. Daqui a pouco eu estou lá. Virá, com certeza. Então, essa lamentável circunstância, ela ganhou materialidade em Alagoas. E aí, como fica o médico quando ele precisa trabalhar na questão da logística mesmo, da finalização de um trabalho, que é um trabalho formal, um trabalho legal, e a família não que ele morreu. Já tinha imaginado algum dia lidar com um desafio desse tamanho? O que é que isso representa para o profissional médico? Ana, eu já presenciei uma colega minha que deu uma declaração de óbito por Covid e a família não aceitou. Eles falaram, nós não aceitamos e você está mentindo para ganhar dinheiro. E isso na hora a gente deu uma respirada, né, é uma coisa assim meio absurda, porque eu não acredito que um profissional que tenha passado por um curso de medicina vá forjar uma declaração de óbito, colocando ali o seu nome, seu registro, sua carreira, para ganhar um dinheiro de um governo, em associação, sendo que a declaração de óbito, ela não tem como, né, você registrar, tipo, salvar o votinho que você salva na gaveta para depois conferir, né? Então, isso cria... Peraí que travou. Ana, tá me ouvindo? Estou sim, ouvindo, vendo muito bem. Eu não estou te vendo. Deu uma congeladinha mais rápida. Siga falando, que nós estamos te ouvindo. Pronto, então, é uma situação, assim, que você se vê numa questão ética muito difícil, né? Porque você está fazendo o correto, você tem documentos que te resguardam daquilo, né? O Covid, ele tem exame, não é uma coisa que você tira de uma clínica obscura, né? Então, eu não sei, assim, acho que deu picada, não sei se eu responderia a sua pergunta, mas deu uma fugidinha, assim. Mas é uma situação muito delicada, de você, às vezes, ser descredibilizado, né? Numa coisa tão óbvia que é a declaração de falecimento, né? Que você não pode mentir, é um documento muito sério. E é um documento que, se alguém mentir, é crime, né? A pessoa não só perde o direito de exercer medicina, como ela vai presa, que é um crime. Então, é uma coisa muito, assim, fantasiosa, né? Dentro desse universo negacionista, achar que o profissional está em conluio com o governo comunista, né? Com a China. Então, Por aqui, eu já vi em vários grupos. Eu sou uma pessoa de muitos grupos de WhatsApp, porque eu não tenho tempo para administrar. Mas o pessoal de casa, às vezes, mostra situações assim que a gente ri para não chorar, viu? A gente ri para não chorar. De verdade, porque a coisa é montada de uma maneira, com uma perfeição discursiva tão você grande, que chega a convencer as pessoas mais simples ou as pessoas mais fanáticas, né? Porque é um endossar do fanatismo. Então, essa história de por morte
por Covid. Ah, dona Marli, muito prazer. Um dia eu ainda vou passar aí em Patos de Minas para comer um pão mineiro que eu amo, viu? Pode registrar. Então, essa situação toda aí, ela convence o indivíduo de um modo tão perfeito, sabe? Olha, quanto mais morte o governo ganha e os hospitais estão recebendo. Olha, a pessoa, eu conheço alguém que morreu do coração, que eu conheço alguém que tinha diabetes. E aí nós vamos percebendo com mais cuidado. E esse é o cuidado que nós, que somos pessoas comprometidas com a sociedade e também com a consciência que nós temos de sermos cidadãos, de sermos pessoas que atuam no tempo histórico no qual estamos inseridos, nós temos que ter muito cuidado para não nos perder somente no julgamento fenomênico destas pessoas, mas compreender o que leva alguém a agir dessa maneira e perceber a importância do fator educação, do fator esclarecimento para a nossa sociedade como um todo. Nós somos convidados, a pandemia ela nos convida a nos tornarmos todos, de algum modo, contribuintes para a melhoria do mundo. Porque se nós formos cuidar apenas do nosso umbigo, esse mundo onde nós também estamos, ele se tornará mais pobre. Nós temos que levar para esse mundo a partilha dos nossos conhecimentos. E aí, você, doutora Jane Caroline, como uma jovem médica que teve a coragem, a audácia de sair do Sudeste do Brasil e está aqui no Nordeste, que é uma região que, apesar de ter identidade, muito calor e muita beleza, é uma região de muita pobreza, inclusive na área educacional, na área do conhecimento. A pobreza de vida, de subsistência, está aqui e viver a medicina na perspectiva que você vive, porque eu sei que é uma médica muito especial. Como tudo isso te impacta? É igual você falou, a gente ri para não chorar. E tem coisa que vai. É uma lógica, né? É uma lógica tão bem construída, um discurso tão bem pautado, às vezes numa escrita tão bem feita, uma argumentação muito rica de detalhes, assim, que floreia na nossa imaginação, que vem dos filmes, das novelas, né? Que a gente fica, assim, vendo essa questão da educação, a necessidade, às vezes, de trabalhar a educação de forma mais comunicante com a saúde, assim, nesse sentido, como eu digo, que fugir um pouco a palavra, assim, de valorizar, acho que valorizar, falar que valorizar a educação, a gente sabe que é clichê, mas é uma coisa que a gente tem sempre que repetir, né? Mas, assim, valorizar a educação, comunicando ela com a saúde pública, entendeu? Ensinando o indivíduo ser um indivíduo público, não cuidar só do seu próprio umbigo, não ir correndo na praia de Boa Viagem sem máscara, porque, eu não estou gripada, eu estou bem, então tá tudo ótimo. Tá tudo bem. É você ensinar a pessoa a pensar que, pelos moldes da ciência, uma educação respeitando a ciência, né? Uma educação que, olha, não faz sentido mentir sobre um dado de Covid, não faz sentido, entendeu? Pensar que existe ali uma pessoa, que outra pessoa vê a pessoa que está preenchendo, então, que inventar certas coisas é um pouco assim, coisa de seriado, né? Então, a educação ela teria que fazer esse comunicado, né? Essa interseção com... Não sei se então, eu falei. Eu trago para você agora uma coisa assim que vem da experiência comum como cidadã num país sob pandemia e sob pandemônio, porque nós que estamos tentando isolamento social num período em que os empresários forçam A população para que haja flexibilização, e nós sabemos que o isolamento social ele é um recurso
que nos garante um mínimo de segurança. E Marley S. Machado diz parabéns. Então, nós sentimos, eu sinto, a dificuldade de continuar fazendo tratamentos médicos de rotina, por exemplo. Eu fico com medo de ficar doente, não somente de ser contagiada ou contaminada pelo coronavírus, eu tenho medo de ficar doente de qualquer doença, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu saio de casa para ir ao mercado, porque tem que comer, tem que comprar alimento, sabe? Mas o que eu puder evitar de sair, eu evito. Então, mas eu sou um corpo biológico e que em algum momento pode apresentar algum tipo de problema. Eu tive em minha casa recentemente uma situação muito difícil, porque o meu filho, ele apresentou uma série de problemas e gerou, assim, medo, não somente de coronavírus, mas medo de hospital, medo de lugares onde tenha muita gente, medo de aglomerações. Então, existe, a partir de toda essa situação, uma situação nova no contato com a medicina, que é essa medicina que é exercida à distância, sem um contato físico. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso, até para acalmar as pessoas que, como eu, ficam em pânico de ficar doente, porque tem medo de sair de casa. Sim. Até, com a questão do surgimento da pandemia, os conselhos, né? O Conselho Federal de Medicina, ele liberou a questão da telemedicina. Em algumas situações já era feito dentro de plano de saúde, em alguns casos específicos, mas liberou de forma bem deliberado mesmo. Isso acaba criando, assim, é muito positivo, porque favorece assim, o indivíduo não precisar de sair de casa, enfrentar o transporte público, enfrentar o risco de contaminação, também pela praticidade de estar em casa, de poder realizar a sua consulta no seu conforto. Só que tem também a questão da perda do contato físico, que é do exame físico, de você estar perto da pessoa, poder... Isso acaba, assim, a dificuldade se torna essa. Mas eu acho que no atual momento a gente sempre tem que contextualizar, né, situações de acordo com o evoluir das situações. Mas no atual momento eu acho muito positivo poder fazer consulta por telemedicina com um profissional que você se identifica, né, que você gosta, porque você vai poder ter essa troca, ele vai poder exercer da mesma forma, e sendo da mesma cidade, tendo possibilidade, agendar um encontro físico quando as coisas forem possíveis, né, dar uma serenada. Então, eu acho isso muito positivo. Pensa, muita gente está tendo crise de ansiedade, pessoas às vezes que já tratam para ansiedade, para depressão, síndrome do pânico, tem um aumento de suas crises. Imagina a dor que deve ser você ter uma crise de pânico, sei lá, 11 horas da noite, e você não conseguir ir ao consultório, ir ao médico. Então, você ter o acesso, né, ao médico de confiança, um médico que você acredita, e ele poder fazer a sua consulta ali, pela telemedicina. Então, né? Nós tivemos duas manifestações interessantes, né? O nosso queridíssimo Jean Carlos, que inclusive é de Recife, fui atendido através da telemedicina e achei muito bom. Em alguns casos acho inviável, mas neste momento é importante sim, e a mim alivia muito essa possibilidade. A nossa queridíssima Lourdes Acioli, que é do Coletivo de Mulheres que Escrevem, valeu esta fala. Ana, como sair para ir ao médico? Então, Jane, não precisa estar no mesmo território para fazer uma consulta por telemedicina. Por exemplo, em qualquer parte do Brasil, o indivíduo pode acessar o serviço médico por telemedicina. Você, como médica, você realiza esse trabalho, esse atendimento por telemedicina? Realizo. Anterior à pandemia, eu realizava os atendimentos em domicílio, né?
por não ter o espaço físico, por ainda não ter, assim, a firmeza de realmente iniciar o meu espaço físico próprio. Mas com essa questão da pandemia, eu realizo agora, na área de saúde mental, atendimento por telemedicina. E eu tenho notado, assim, um alívio muito grande, porque pessoas que têm suas crises de ansiedade exacerbada, sentirem alívio mesmo por ter essa facilidade, né, do acesso. E às vezes pessoas que estão longe, que eu me identificava, que se identificam comigo, poder estar perto, poder trabalhar comigo, né, eu trabalhar com a pessoa, e fazer nesse atendimento por telemedicina. Como o Jean falou, realmente não é algo assim que dê para todas as áreas, que dê para todos os espaços, mas acredito assim, saúde mental, em algumas questões clínicas, dá para você fazer e aguardar, assim, não precisar realmente de se submeter ao atendimento físico. Como eu disse, e avaliando a situação de acordo com a mudança de cenário, com o tempo, vamos ver como é que é daqui a um ano, como que vai ser. No atual momento, eu acho extremamente positivo. Se alguém que vê esta live ou chegue a ver depois lá no meu canal, Livre Pensadora, e sentir interesse, necessidade de realizar um atendimento com você, por exemplo, como a pessoa faz o acesso a você na questão da telemedicina? Hoje em dia, assim, as redes sociais, todas acabam acessando de toda forma, todo mundo acaba tendo o Facebook, o Instagram e tudo. Mas atualmente a mais fácil que tem sido a comunicação tem sido pelo Instagram, que é o doutora Jane C. Guimarães. E por lá, às vezes as pessoas mandam direct, e eu vou ativar essa semana mesmo um link para o próprio WhatsApp. Então, às vezes a pessoa já acessa o Instagram e do Instagram já cai direto no WhatsApp, que seria uma forma de facilitar esse canal, né? Então, a área em que você atua é a área da saúde mental, Da por saúde telemedicina. por telemedicina. Porque eu também fiz recentemente, foi especialização não, formação, workshop, estudo. Tenho estudado bastante na cannabis medicinal. Porque a cannabis é uma área de muito, assim, é uma planta, né, de muito preconceito por causa da maconha fumada, por causa do efeito psicotrópico e tudo mais, psicoativo. Só que, assim, nós temos uma infinidade de ações da cannabis medicinal. E ela atua em dor crônica, tem muita gente que tem dor crônica, que tem uma resposta muito boa no tratamento com a cannabis. Alguns Eu, por quadros, exemplo, tenho fibromialgia e causa assim muitas dores. Eu teria chances de alívio por esse caminho? com certeza, com certeza. É uma das principais indicações, porque a fibromialgia é uma doença inflamatória, né? A gente não vou entrar muito em detalhe, mas é uma doença inflamatória. E a cannabis, ela atua reduzindo o processo inflamatório. Então, assim, a gente vê o autismo, que também tem um caráter inflamatório muito grande, epilepsias. Então, você aí, como portadora de fibromialgia, dor crônica, seria uma beneficiária com um potencial muito bom. Porque a cannabis medicinal, ela age muito em vários sistemas. A gente tem um sistema respiratório, cardiovascular, e a gente tem um sistema do nosso corpo que recebe essa substância muito bem, né? O cannabis medicinal, não a fumada medicinal. Então, nós temos um contexto que ele traz todas as adversidades que nós elencamos e nós falamos sobre elas por necessidade de nos instrumentalizarmos para nos proteger mais e também para buscar recurso de alívio, recurso de cuidados. Então, a pandemia, ela não traz para a população somente a perda e a tragédia e a dor, mas também revela caminhos. Sim. E eu percebo em suas disposições neste período uma redescoberta do uso da medicina. Eu vejo assim suas postagens enfáticas, inclusive, sobre esta caminhada
tão nova. Aí Jean Carlos diz, por favor, não, desculpa, Jean, por falar em ansiedade, tive todos os sintomas de uma única vez, mas logo após receber uma ligação de um amigo, esqueci completamente os sintomas. Conversei com o médico depois e me alertou para a questão emocional. Desde então, tenho conseguido ficar mais tranquilo. A pandemia, ela tem mexido com o nosso emocional. Então, Marley, no continente africano, o número de casos é muito pequeno de óbito, segundo o dado do uso do vermicida, que foi crucial para isto. Então, são pontos de vista, descobertas, são muitas coisas que se misturam. Interessante, eu achei essa fala interessante, porque a África ela tem um controle muito melhor do que nós na questão da pandemia, né, gente? É um assunto muito amplo, mas a gente fica aí renegando a África, mas a gente vê que o controle deles são muito bom, muito melhor que o nosso perfil de corona, né? Mas eu estava aqui falando das suas postagens, Marcos Machado dá parabéns. As suas postagens assim muito animadas, postagens assim que me animam, porque desde que nós nos encontramos em um grupo, né, e que nos tornamos amigas, inclusive nós já nos encontramos pessoalmente, já almoçamos juntas, eu tirei até foto no Marco Zero lá em Recife, muito bom, muito lindo. E desde então eu acompanho as conquistas, as descobertas da doutora Jane com muita alegria. E ela também, a recíproca, é muito verdadeira, é uma incentivadora na minha caminhada. E quando ela fala das novidades, do que está acontecendo, eu olho assim, vejo de um lado a jovem médica que sozinha no Nordeste, encarando um trabalho desafiador na linha de frente no momento de pandemia, se ressignifica exatamente no olho do furacão, se ressignifica no caos e partilha isso com muita alegria. Vamos partilhar também com quem está vendo a nossa live esse momento de ressignificado da jovem médica, a doutora Jane Caroline Guimarães. Olha, Ana, eu vou dizer assim, todo mundo passou por momentos difíceis, eu também passei na pandemia, mas o crescimento pessoal que eu tive e estou tendo está sendo assim incrível. A medicina é um caminho muito longo para todo médico, todo profissional. E me encontrar nesse atual momento, assim, sabendo aquela coisa, aquele calorzinho na alma, tipo, eu gosto disso, agora é possível. Encontrar realmente como se diz, caminho do coração dentro da profissão, a satisfação é algo assim que é um prazer enorme. Eu gostaria que realmente todo mundo pudesse sentir, sabe? Se apoderar disso, sentir o quanto é bom. E isso, assim, abre portas para tanta coisa, abre a porta para você ter mais amigos e socializar melhor com as pessoas e para lidar melhor com a sua, no caso, mulher, né, com o seu lado feminino, com o lado masculino também. E, assim, está sendo sensacional. Eu acho que eu tenho mais coisa, assim, do aspecto filosófico, emocional, mais a agradecer do que realmente a xingar, né, a ficar triste do que com a pandemia. Então, para mim, foi triste, pesado, sim, em muitos momentos, mas o ganho está sendo incomparável. Me descobri dentro da profissão uma coisa, assim, impagável. Eu nunca imaginei que eu fosse ter tanta alegria, de verdade, assim, e foi muito rápido, foi realmente no período da pandemia. Te pegou a encontrar, assim... A pergunta do Jean, né, ela... Porque, assim, que eu... A pergunta do Jean, eu vou pedir que volte para que você responda. Doutora Jane, existe indicação da cannabis para a questão de reumatismo? Sim. O reumatismo é muito usado para artrite reumatoide, por exemplo. Tem muitos pacientes que se beneficiam muito com a cannabis medicinal, nesse caso, porque a doença reumática, o reumatismo, ela é uma inflamação, né, das articulações, causando ali dor crônica, às vezes perda da movimentação da articulação, por desgaste, né,
ali da geleinha que a gente tem entre um osso e outro. Então, a cannabis, por ela atuar reduzindo o processo inflamatório, ela é um excelente medicamento para tratamento do reumatismo, principalmente artrite reumatoide. Então, é um bom tratamento, acho excelente, inclusive. Que bom, então, fazer essa ponte, né, entre Jean, que elogia a doutora Jane, que é muito bom esse incentivo. Todos nós precisamos, sim, ser incentivados nas nossas boas resoluções, nos nossos bons posicionamentos. Eu fico muito contente, porque eu já sou amiga de Jean, já tenho um relacionamento bastante respeitoso e carinhoso com ele. E fico feliz, porque essa ponte que passa a ligar uma pessoa à outra, e numa proposta de descoberta, de cuidado. Enfim, gente, nós nessa pandemia, ou nós nos tornamos coletividade, ou nós estaremos perdendo e só perdendo. A humanidade. Para ganhar, para manter, para recuperar, para ressignificar, nós precisamos dessa identidade coletiva. Nós precisamos uns dos outros, no sentido de ajudar no que é preciso, mas apoiar também, incentivar, fortalecer as boas iniciativas. Nós temos nos dedicado de maneira intensa ao contato online, ao contato neste mundo virtual. Esse mundo virtual que muitos benefícios. Imagina se nós estivéssemos nessa pandemia hoje sem poder ter este contato visual através das lives, através de todos os canais de contato. Isso facilita muito. A nossa saudade é diminuída porque nós estamos isolados, as nossas ansiedades são canalizadas, nós podemos fazer até tratamento médico dessa maneira, e isso é uma coisa boa que esse momento ele também nos oferece. Eu não tenho nenhum tipo de tabu, doutora Jane, nem me envergonho de dizer que eu sou uma pessoa extremamente crente na divindade, e eu creio que ela atua mesmo nas histórias e nos momentos mais caóticos, e eu não vejo divindade como algo anti-ciência, eu vejo Deus na ciência. Eu vejo Deus quando a sua experiência médica e a sua descoberta afirma assim, olha, através do tratamento medicinal com o uso de cannabis é possível diminuir a dor. Gente, diminuir a dor é muito importante. Nossa, como é esse desafio entre a cannabis, obra divina, descoberta pela ciência como remédio, como alívio, e um preconceito social que se eleva a partir da ignorância, a partir também da maldade que ainda está presente nas sociedades humanas. Quais são as perspectivas para a aplicação do tratamento numa sociedade desinformada, numa sociedade preconceituosa, fechada? Eu me preocupo com este ponto. A cannabis, assim, se formos olhar a história dela, ela já é uma planta antes de Cristo, já era usada com finalidades terapêuticas, então ela não é algo que a gente descobriu ontem. E o entrave para a sua prescrição até novembro, outubro de 2019 era muito grande. Para você ter uma ideia, para prescrever cannabis, o médico teria que fazer um laudo, né, preencher um questionário enorme da Anvisa e se submeter a um processo burocrático muito grande. Então, isso começou a melhorar aqui no Brasil, agora em 2020. Então, é uma área que vai expandir muito, vai crescer muito. Nós temos em João Pessoa a doutora Kate, que ela abriu dentro da Faculdade de Medicina uma cadeira para formação de uma matéria mesmo do sistema endocannabinoide, que é sobre a cannabis, e isso é revolucionário. Você imaginar que todas as faculdades de medicina podem ter cadeiras aí para realmente estudar de forma científica, né, sem o tabu, e ser aquela questão do preconceito que tem com o abuso, né, da maconha fumada, que isso também deve ser pensado, né, refletido. Então, assim, é uma área que vai crescer muito. E a questão do preconceito
são as pessoas que estão dispostas, como eu estou disposta, outros colegas, a realmente conversando, abrindo o debate, democratizando a informação, né? Publicando nos variados meios, para ir quebrando aos pouquinhos esse preconceito que tem. Porque várias pessoas chegaram em mim, você é a médica maconheira, que não sei o quê, médica maconheira, você fuma muito, não sei o quê. Eu falei, não, calma, é uma diferença muito grande entre... Ontem mesmo um colega falou, olha, a médica, eu não sabia que você era maconheira, qual outras drogas que você usa? Aí eu falei, não, calma, cannabis medicinal, são diferentes espécies da planta, então até que você vai explicar isso, eu acho que é assim, é desconstruindo mesmo, um trabalho de formiguinha, para ir mostrando para a pessoa que o preconceito dela não tem sentido, né? Não tem sentido. Boa noite, Aurelúcia, outra queridíssima incentivadora desses nossos trabalhos bem intencionados, que também está sempre presente. São homens e mulheres muito especiais nas nossas jornadas. E tem uma coisa que você fala, Jane, e que eu já tenho interesse em conhecer mais para abordar de maneira mais segura sobre a questão de como o preconceito e a ignorância eles estão interligados, porque a medicina alopática ela trabalha com droga o tempo todo. Exatamente. E nós temos como grande desafio o discurso. O discurso ele é um fio condutor. É um fio condutor de ideias, de intencionalidades. E, às vezes, ele oculta muitas situações, como este caso, que a alopatia, que é apresentada como uma área de tratamento que ninguém questiona, mas que trabalha basicamente com substâncias que podem ser chamadas de drogas, sim, e são utilizadas em benefício da saúde, são utilizadas para aliviar, para curar. E a cannabis, ela traz esta qualidade, ela traz esta substância, mas nós temos o desafio de superar a limitação discursiva, o preconceito, a ignorância e o desconhecimento. Isso em todas as áreas das nossas vidas, por isso que nós estamos em evolução. Aí o Fernando Santos diz, boa noite, o que vocês podem nos dizer sobre o uso e benefício do canabidiol em pacientes psicóticos e meios de acesso a menos favorecidos financeiramente, neste momento de projeção da utilização? E acredito que a intensificação de estudos eu sinto empatia, né, nas pessoas aqui presentes, mas quem pode falar sobre isso é a doutora Jane. Eu realmente sou mais uma torcedora. A questão do uso, assim, em crise, o uso do canabidiol, da cannabis em pacientes em crise de surto psicótico, a gente sempre usa medicações tradicionais até estabilizar, que é o que a gente tem mais conhecimento, né? E aí a gente vai introduzindo o cannabis à medida que o paciente vai tendo uma melhora, né? Vai incluindo essa terapêutica, acompanhando a longo prazo, né? Então, em crise, em surto, a gente não usa como tratamento, né? Até mesmo que tem o efeito de tempo. Agora, a questão de realmente o acesso à droga, é uma droga que, infelizmente, ainda é uma droga cara, né? Uma medicação cara, pela falta de estudo, pela falta por não poder cultivar no Brasil, a gente não tem autorização para cultivo para essa finalidade. Então, por não cultivar, é uma importação, geralmente se compra em dólar, né? Já se compra em dólar americano. Então, acaba sendo um produto assim, por ainda estar ligado ao preconceito, à irracionalidade, por ainda ter tanta dificuldade dentro dos órgãos médicos, porque, para você ter uma ideia, Ana, o CFM e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, eles lançaram o decálogo da maconha, que foram 10 afirmativas extremamente ultrapassadas, desestimulando o uso da cannabis medicinal. Então, a gente tem que lutar
dentro desse sistema, e quando a gente começar a ganhar espaço, mais profissionais se interessarem pela área, mais profissionais fazerem capacitações, estudar, aí eu acho que talvez a gente consiga realmente baratear o custo, mas por enquanto, infelizmente, é uma medicação que ela não acessa realmente quem não tem condição financeira, disposição para realmente gastar, que é um tratamento caro. Eu acho que isso é realmente assim, intensificando o esclarecimento, valorizando a voz dos pesquisadores, dos cientistas, dos médicos, farmacêuticos que estão na área, né? E diminuindo o preconceito e incentivando, né, as medidas aí para liberação para plantio para estudo, plantio para medicação. Isso é realmente incentivando o estudo mesmo, não tem, valorizando a ciência, né? Reconhecendo como ferramenta divina, se apoderando da ciência para. Olha, eu estou me arrepiando aqui, ouvindo a forma tão serena como a doutora Jane afirma, esta coisa que é antiga, mas nos foi negada, então é novo. É novo porque o tempo de negação é muito grande, é um tempo longo. Eu fico arrepiada porque então, aqui, Lucas Laurindo, ele diz que existe um estudo canadense que investiga o uso de cannabis no tratamento de Covid. Segundo a pesquisa, o canabidiol atua dificultando a entrada do vírus na célula. Os mecanismos investigados partem do mesmo princípio do efeito da droga em outras doenças, como a artrite reumática e etc. Porém, neste caso, ele atua na enzima conversora de angiotensina 2, porém, nada confirmado ainda, tudo experimental. Exatamente. O Canadá, ele é assim, um parceirão nosso, assim, ele toma a frente de muitos estudos, tem empresas cada vez assim mais versáteis, né, na liberação de medicação. E realmente é tudo experimental, porque é novo, né? Tudo em Covid é experimental e no Canadá eles investem bastante nisso. Então, o que é que nós vamos chegando a concluir? É que a esperança, ela está realmente na ciência. Na Ela ciência. está realmente na boa vontade dos que não perdem a fé, dos que não perdem a esperança, dos que não se curvam diante dos obstáculos, diante das dificuldades, inclusive na área médica, com todos os seus dogmas, com todas as suas barreiras, com todos os seus perfis de elitização. Nós acreditamos que a sociedade brasileira, ela, neste processo de convívio com as dores da pandemia, os desafios da pandemia, ela haverá de abstrair muito de suas ilusões, partindo para um novo período, um período em que a valorização do estudo não seja restrito ao que o moralismo e a ignorância permitem, mas que possamos ir além dos estreitos limites daquilo que é considerado normal, formal. Nós precisamos da ousadia dos pesquisadores, nós precisamos da ousadia dos médicos, como a doutora Jane Caroline, e todos aqueles e aquelas que também embarcam neste sonho de uma medicina social, de uma medicina humanitária, e nós somos aqueles que seremos também beneficiados por isso. Aí o Lucas pergunta aqui, doutora Jane, o que você acha do uso de soro sanguíneo de pessoas curadas de Covid para tratar casos ativos? Isso vinha sendo utilizado com efeitos positivos em alguns países, como a Bolívia, por exemplo. Isso seria possível no Brasil? Por que não está sendo utilizado? Essa é uma questão, assim, tudo para ser utilizado, liberado o uso como medida rotineira de tratamento, por exemplo, em Covid, que é o caso que o Lucas especificou, teria que realmente ser liberado por uma organização, sabe? Pela Organização de Saúde, Mundial de Saúde,
E isso é uma coisa que ainda não tem, como não tem estudo, não tem publicação relevante, acaba que não vira protocolo. Então, existem outras coisas também, não só essa questão que ele trouxe, outras medidas, outras medicações que são usadas de forma empírica, né, de forma experimental, de forma prática, mas que não viram protocolo por não ter um embasamento científico sólido, né, que publicado em artigo de relevância, em revista de relevância, né. Eu acho que por isso que ainda não é usado, porque não tem essa, não é realmente estudado e pesquisado. Nós estamos nos aproximando do final da nossa live. A conversa foi tão boa, tão leve e tão interessante, que nós já passamos de 1 hora aqui de live, mas a live ela vai ficar lá no YouTube, no meu canal Livre Pensadora. É muito fácil de encontrar. Além da live com a doutora Jane, todas as lives que nós movimentamos com mulheres importantíssimas, mulheres que têm muitas contribuições sociais, históricas, culturais, elas ficam lá e podem ser vistas. Ainda há poucos dias atrás, nós fizemos uma live com as mulheres que escrevem aqui do nosso coletivo. E olha, foi uma live terapêutica, onde nós falamos do que essa pandemia nos provoca, como ela mexe com os nossos corações, com as nossas emoções e com as nossas relações. A gente cantou, nós recitamos poemas, nós fizemos assim um momento onde só faltou o tim-tim das taças, mas nós estávamos assim numa conexão muito festeira. E no próximo dia 30 de julho está sendo articulado um momento com escritoras de partes diferentes do nosso país. Eu creio que a internet da doutora Jane deu uma queda, mas ela vai voltar. Ela vai voltar porque nós não finalizamos ainda sem uma consideração final feita por ela. Então, eu aproveito, enquanto ela está voltando, para dizer que no dia 30 nós teremos uma live com escritoras. Nós teremos a escritora Fátima Teles, lá do Ceará. Nós teremos a escritora Gilvânia Machado, lá do Rio Grande do Norte, e a escritora Rosane Cordeiro, lá de Santa Catarina. Então, no dia 30, nós teremos mais live com mulheres interessantíssimas. Na verdade, nós já somos as mulheres interessantes. Nós nem precisamos estar aqui repetindo. Não precisa nem falar. Para nós, as mulheres são interessantes, as mulheres são grandes sobreviventes, grandes recriadoras, são artistas da vida e da história. Nós somos de mulheres. Então, doutora Jane, eu vou passar para você, querida, a palavra aí para fazer uma consideração final e, com certeza, nós ainda teremos muito o que dialogar, porque as suas descobertas, elas nos interessam imensamente. A fala está com você. Eu fico, como eu agradeci no começo e vou agradecer no final, de novo, porque eu realmente estou muito, assim, com o peito cheio de gratidão, porque é uma experiência muito boa, não só falar em live, mas conversar contigo, Ana, porque você é uma mulher muito inspiradora, né? E mulheres que inspiram mulheres, elas devem ser ressaltadas, né? Sempre. E, assim, eu fico muito feliz de poder, assim, nesse contexto de muita dor que a gente vive, poder repetir e valorizar e vangloriar a ciência mesmo, né? Tem uma frase muito famosa, muito conhecida dentro do meio espírita, né? Que é o Kardec, o Chico falou, né? Se entre a ciência, entre eu e a ciência, eu fico com a ciência, né? Que Kardec disse, na verdade. Então, nós sempre, assim, a gente deve valorizar a ciência, respeitar a ciência, incentivar, né? Sermos incentivadores. E quando as nossas crenças religiosas, nossos preconceitos baterem de frente com a ciência, a gente dá uma baixadinha no orgulho um pouquinho, né? E pensar, sabe? Ler, procurar, saber dentro da nossa condição, porque é o que vai nos libertar, né? Nos libertar de dor física, dor mental, dor espiritual, né? Tipo, do espírito, da nossa alma.
Então, assim, eu fico muito feliz de poder falar isso, falar o quanto eu respeito, valorizo a ciência, e quanto eu tenho orgulho de pessoas que estão aí na linha de frente do Covid, da ciência, da pesquisa em cannabis medicinal, da pesquisa em Covid, em terapias, outras terapias, né, não tradicionais. Então, assim, eu amei poder falar disso, amei ter tido esse espaço para falar isso. Me sinto Eu só transbordada. gostaria que você repetisse como alguém que interessa pelo tratamento, pelo atendimento em telemedicina, encontre você. Repete mais uma vez, por favor. O telefone eu não vou deixar no próprio Instagram, mas é me encontrar no Instagram. Tem o Facebook, doutora Jane C. Guimarães, mas o maior fluxo realmente de informação está no Instagram, que é doutora Jane C. Guimarães. E lá, se o contato comigo tem por e-mail também, que é o doutora Jane C. Guimarães, @gmail.com. E no Instagram, se consigo pelo direct, lá vai ter um link para acessar diretamente o WhatsApp, para marcar consulta, para conversar, o que for. Então, o acesso mais facilitado, mais usado tem sido esse, né? E vai ser um prazer, de verdade. Só vai pensar, eu vi a live, eu sou amigo da Ana, ou não vi, não interessa, mas vai ser um prazer enorme. Gente, eu faço assim esse momento de despedida com um pesar enorme, porque eu conversaria com a doutora Jane Caroline por muito mais tempo, até porque eu já tenho assim uma relação de muito afeto estabelecida com ela, e eu não canso de admirar e de descobrir novos valores nesta grande doutora mineira e que está aqui conosco no Nordeste, mas está acessível a você que está em qualquer parte do Brasil e deseja fazer esse atendimento pela telemedicina. Que a inspiração continue contigo, querida. Que as bênçãos desse universo que trabalha em benefício da vida e que é evolutivo, é engrandecedor e é libertário, continue te envolvendo nessa força, neste ânimo, nesta superação de Obrigada. tudo, de tudo. Que Deus te proteja imensamente, que na linha de frente tenha somente histórias de vitória e de aprendizado, e que o teu amparo ele seja garantido também pela idade que te acompanha, que te acoberta, que te incentiva, porque tu sabe que eu sou uma pessoa de espiritualidade. Em todas as minhas relações, eu também rogo a espiritualidade que abençoe, que proteja, que ampare, que fortaleça todos os bons guerreiros desta existência terrena. E tu estás entre eles. Muito grata por ter aceitado este momento. Muito grata a todos vocês. Aldemir Silva, a doutora Jane Caroline, uma grande profissional. Ela é fofo. Então, as bênçãos, elas também possam alcançar cada um dos que aqui estão, dos que acessaram, dos que escreveram, dos que só olharam, e também aqueles todos que possam ir ver a live depois, lá no canal Livre Pensadora no YouTube, possam sempre receber esta energia de paz, de bênçãos, vinda do amor maior. Muito obrigada, Jane. Obrigada a todos. Obrigada, até o próximo encontro. Agradeço tudo, de verdade, de coração.